Sim, você pode estar deixando de viver a criatividade, a amorosidade, a leveza, a beleza e todas as grandiosas potencialidades da energia feminina. Ela vem sendo destruída aos pouquinhos, dia após dia. Como? Vamos descobrir e restaurar essa força. Vem comigo! Oi, amigas! Sejam muito bem-vindas de volta ao nosso canal e se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la nesse lugar onde nós vamos profundo nos assuntos do feminino, onde nós trazemos toda essa beleza, todas essas potencialidades do feminino para colocá-las em direção à vida. E justamente hoje nós vamos falar de 5 barreiras que impedem de acessarmos esse lugar, que impede a gente de colocar esse movimento na vida, de viver essas potencialidades, de compartilhar essa beleza que é tão fundamental e importante para esse mundo. E se você quiser entender mais profundamente sobre o que é isso, energia feminina, quais são as características e energia masculina, eu vou deixar para você aqui embaixo no link da descrição um vídeo onde a gente vai mais profundo nisso, então não deixa de assistir. Bom, e a primeira barreira que nos impede de acessar esse lugar do feminino de grandiosas potencialidades é o excesso de campo mental e a desconexão com o nosso corpo. Sim, amigas, a gente fala bastante aqui desse lugar. A nossa mente, esse lugar, esse campo mental é essencial para a nossa vida aqui na Terra, essa grande engenharia que cuida de todos os detalhes e é maravilhoso que a gente tenha tudo isso em perfeito estado e funcionamento. O problema acontece quando isso toma conta da nossa vida e a gente fica em demasiado na mente, tanto no futuro quanto no passado. Nós nos perdemos em algum lugar das nossas expectativas com relação ao futuro ou nos perdemos lá no passado, nas questões que vivemos, naquilo que nos faltou ou naquilo que nos dói. Então a gente não consegue voltar para o eixo, para a realidade, para o agora. E quando a gente fica nesse lugar, nesse excesso, a gente perde, é como se a gente cortasse e tirasse o contato com o nosso corpo. Então a gente não volta para a vida, a gente faz as coisas com o corpo, obviamente, mas mecanicamente, porque nesse lugar mental, dentro desse campo, a gente ainda está lá na resolução das nossas coisas, na preocupação com aquele futuro, na dor do passado, e você está lá presa, amarrada e acorrentada, ou nas expectativas, sofrendo de ansiedade, né, de dor e todas as questões que envolvem isso, ou lá no passado, sofrendo de depressão, presa às suas dores e às suas angústias e deixando de viver as maravilhas do agora. Mas e como nós abrimos essa barreira, né? Como nós abrimos o caminho por meio de tudo isso? Nós precisamos de uma profunda e verdadeira conexão, reconexão com o nosso corpo. Então a gente precisa voltar para esse agora, para essas maravilhas do agora, através do nosso corpo. E como que a gente pode fazer isso? Qualquer atividade física que seja possível para você, colocar o seu corpo na vida, colocar o seu corpo em movimento. Então, caminhando, andando, movimentando, suando. A partir disso, você vai trazer a sua presença para o agora, né? Aqui o nosso trabalho é com a dança, então a gente usa essa tecnologia da dança justamente para fazer esse caminho de retorno para casa, para o corpo, para acordar esses sentidos e trazer essa presença de volta para a vida, que é tão fundamental e tão importante. Então, reconectar, reacender, ligar de novo esse lugar dos sentidos do corpo, vai fazer com que você atravesse essa barreira de uma forma muito, muito bonita. E a segunda barreira é o excesso de informação. E eu vou te dar um exemplo muito claro sobre isso. A gente ainda dentro desse campo mental que se preocupa, que traz aí todos esses detalhes excessivos de como as coisas precisam acontecer e funcionar e como a gente precisa ter o controle de tudo. Então, quanto mais essas informações vão chegando, mais a gente vai se acumulando e mais a gente vai carregando o peso de coisas que não estão nas nossas mãos, que não estão no nosso controle. Eu, por exemplo,
sou a louca dos cursos, eu amo estudar, eu amo conhecimento, só que muitas vezes eu vou para esse lugar do excesso. Então eu pego coisas demais e eu me perco nesse ambiente. E aí, informação demais acaba impedindo o seu movimento na vida. Então, se você tem muito conhecimento, se você abraça muitas coisas, você fica estagnada, parada, porque o conhecimento excessivo, que não tem movimento, ele limita a sua ação no mundo. Ah, eu não tenho que aprender? Pelo contrário, você tem que aprender sim, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Mas a gente precisa colocar esse conhecimento em movimento na vida. Esse conhecimento precisa caminhar, você precisa fazer coisas com isso, você tem que passar isso para frente. E se isso não vai para frente, isso vai te impedir aí numa grandiosa barreira. Eu vou te trazer um outro exemplo que eu vivi dentro de um segmento específico, onde eu fui fazer aulas, onde eu fui buscar ali uma ajuda. Eu conheci, participei das aulas de uma professora incrível, tinha ali uma parede repleta de títulos, de cursos, de movimento, muitas coisas, e ela falava, né, que ela estava fazendo, o que ela queria fazer, e era incrível, maravilhoso. No entanto, eu senti a ausência. Naquele momento que eu, como aluna, precisava de uma determinada ajuda, de um determinado direcionamento, eu sentia que ela não estava presente, ela não estava ali naquele momento, né? Ela estava nesse lugar grandioso da realização dela e eu, como aluna, me sentia ali, faltava o direcionamento, né? Então eu precisava buscar em outros lugares. E essa experiência foi incrível para mim, né? Eu não estou julgando essa professora, na verdade ela foi uma professora, mais uma vez, para me ensinar a mim como professora. Então, como professora, eu que sou essa pessoa que também gosto de buscar, porque me vi muito nela, e é importante que a gente reconheça, né, porque o nosso ego esconde muito sobre nós e nos apresenta por meio das pessoas que chegam nos trazendo conteúdo, e eu pude perceber. Eu também sou assim, eu também busco, eu gosto desses cursos, eu quero fazer várias coisas, só que o essencial é aquilo que a minha aluna precisa. O que a minha aluna precisa, o que ela quer, é a minha presença ali, a minha intenção voltada para o que ela quer ali. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar agora? O que você precisa? O que você quer? Então eu achei que foi incrível esse lugar, passar por essa experiência, porque me ensinou muito sobre mim mesma, sobre esses conteúdos e sobre esse excesso, né? Porque o essencial, aquilo que é essencial é muito simples. E quando a gente está nessa presença, nesse lugar do agora, a gente consegue ter essas percepções todas. E a terceira barreira é o vitimismo. É uma barreira polêmica. Porque ao longo da nossa história, ao longo do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento, nós vamos passando aí por todo um processo que muitas vezes vão incluir aí alguns traumas. Todos nós vamos sofrendo de uma forma ou de outra, num nível mais superficial ou mais profundo, algum tipo de trauma. E como que nós lidamos com tudo isso vai dizer muito ao nosso respeito, à nossa força, à nossa sustentação, como que a gente consegue encarar tudo isso, e tudo isso também está relacionado com o nosso contexto familiar, social, enfim, tudo isso é muito profundo. E aí, quando a gente vai para a vítima, esse é um lugar que parece ser muito forte, porque é um lugar onde você é acolhida, recebida, amparada e sustentada. E só que muitas vezes também é um lugar onde você perde a sua força, porque uma vítima não tem força para reagir. Uma vítima não tem sustentação para ir realizar. Muitas vezes esse lugar é tão bom, essa cadeira é tão gostosa, que a gente quer ficar. E todas as alternativas para você sair desse lugar são negadas. Então a vítima, muitas vezes, que ocupa esse lugar do vitimismo, a vítima não quer a solução.
ela renega todas as soluções que você dá. Você já conversou com uma pessoa assim? Que você fala, fez isso, já fiz. Mas tem essa outra coisa, isso daí não vai dar certo, isso daí não funciona para mim. Mas não funciona. Então a vítima, ela não quer solução, ela quer aliados, ela quer ficar naquele lugar para continuar recebendo e manipulando a vida dentro desta forma e dentro desta maneira. Então parece um lugar de força, né? Parece que a gente está ganhando, mas na verdade a gente está perdendo. Perdendo muito, porque o poder que a gente tem de ir lá e consertar a vida e realizar as coisas é dissipado porque a gente deu para os outros. A gente deu para poder receber em troca, ao invés de ir fazer e realizar e sair dessa cadeira. Então essa barreira impede muito essa potência feminina, realizadora, transformadora, de se manifestar na vida. Então, saber pedir ajuda quando é necessário, né? Então, se eu sou uma vítima, se eu passei por alguma questão, eu preciso buscar essas forças, buscar os meios e os caminhos para receber as ajudas concretas que vão me impulsionar para fora, para realizar, para ser forte e poder conquistar essa liberdade dessa dor e desse sofrimento. Então, saber, ter a consciência, ter a força para poder se sustentar, pedir ajuda, levantar e fazer o que precisa ser feito. E a quarta barreira vai falar da referência interna enfraquecida. A referência interna é esse lugar de autoconhecimento, quando eu sei quem sou, quando eu me conheço profundamente, quando eu me escuto, quando eu me relaciono com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas dores. E quando tudo isso está muito claro dentro de mim. Quando essa referência interna está enfraquecida, eu não consigo ter contato com esse lugar mais profundo. Tudo isso é um pouco anulado, porque a minha referência essencial acaba estando do lado de fora. Essa referência que eu busco acaba sendo as pessoas. Então, o que elas falam é a referência para mim. E aí eu vou fazer o que as pessoas estão falando, aquelas pessoas que eu considero, né, como grandiosas, desde pai, mãe, professor, aquela pessoa que você admira, aquela pessoa com que você quer se parecer. E aí você deposita tudo naquilo que as pessoas estão trazendo para você. E você perde o contato com a sua referência interna, com aquilo que é em você. Isso é uma barreira gigantesca para que você possa acessar as suas potencialidades, para que você possa deixar tudo isso fluindo dentro de você, porque você está fazendo muita força para caber dentro das expectativas e das verdades dos outros. Então, buscar um autoconhecimento, buscar se ouvir, sentir, se relacionar bem com você, encontrar caminhos onde você possa acessar esses lugares mais profundos do seu ser, vai abrir as portas aí, a passagem para que essa barreira seja transformada e você possa acessar esse grandioso feminino. E a nossa quinta e última barreira de hoje, que nos impede de acessar esse lugar do feminino, é o fluxo do amor interrompido. Então todos nós, humanidade, em algum nível mais sutil ou muito mais forte, ou de uma forma mais ou menos, passamos por essa experiência de ter o amor interrompido. Pode acontecer de uma forma muito sutil, muito levinha. Simplesmente a sua mãe não conseguiu te atender enquanto você chorava com fome, porque ela estava tão cansada e ela estava fazendo muitas coisas que ela não conseguiu parar. Ela falou, eu já vou, daqui a pouco eu vou. E ela estava lá fazendo, realizando, criando ali as coisas dela, construindo uma vida a seu favor para que você tivesse maior tranquilidade. E ela precisou se ausentar ali naquele momento, ou pode acontecer dela ter adoecido, ou pode acontecer dela ter partido, ou pode acontecer infinitas coisas, que o amor foi interrompido, principalmente dentro da nossa linhagem materna. Em algum nível, esse amor foi bloqueado,
de uma forma muito simples ou de uma forma muito grandiosa. E isso conta muito com como que nós nos relacionamos com esse amor, com essa fonte que jorra o amor por meio da nossa mãe, por meio desse feminino essencial, que é o nosso primeiro encontro com o feminino, com a nossa mãe. Então, olhar para esse fluxo de amor, nos reconectar com isso, olhar para as nossas relações, principalmente partindo dessa primeira relação que é a nossa mãe, cuidar desse amor, cultivar mesmo que seja no seu coração, porque pode acontecer de você não ter mais a sua mãe aqui presente. Então fazer esses trabalhos, né, de olhar para essa relação, olhar para esse amor. Às vezes o amor da nossa mãe já estava interrompido por questões anteriores, então ela não tinha como passar o amor para frente. E agora? Como que eu faço? Então a gente vai cultivar esse amor e vai trabalhar em cima desse amor, trazendo isso para fora, cultivando dentro das nossas relações, dentro daquilo que é possível para a gente. Então olhar para esse amor que foi bloqueado ou não, em algum nível ou outro, como que isso tá e como que eu vou poder cultivar tudo isso, vai abrir aí as portas para a amorosidade tão importante dentro desse feminino. Essas foram então as 5 barreiras que impedem o nosso feminino de estar fluindo, de estar trazendo essas maravilhas todas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Me conta aqui nos comentários se você percebeu alguma dessas barreiras por aí, ou se você conhece e percebe outras barreiras dentro do seu dia a dia que impedem a sua energia feminina, sua beleza, sua graça, de fluírem livremente pela vida. Se você está gostando do nosso conteúdo, peço que se inscreva para não perder. Logo mais teremos movimento por aqui, movimento ao vivo. Deixa o seu like para que a gente possa aí contribuir com mais mulheres. Deixa o seu comentário, deixa aí um emoji para mim, para significar aquilo que você sentiu e para contribuir com o nosso canal. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.